Posso ouvir um amém? Gente, a última coisa que eu imaginava é que eu ia estar de pé hoje. Então eu estou de pé e eu vou gastar até a minha última dose de energia de café que eu tomei antes dessa celebração começar. E eu espero e eu oro para que Deus me supra daquilo que eu não tenho e misture as minhas palavras com as palavras dele, para que a sequência dessa série possa fazer jus ao nome e à proposta que foi estabelecida. Somente pelo Espírito. Repete comigo, somente pelo Espírito. A gente consegue fazer melhor, somente pelo Espírito. E eu afirmei logo na estreia dessa série de mensagens que eu tinha uma oração dentro de mim e uma expectativa, e que eu poderia resumir elas para vocês da seguinte maneira: que essa jornada ao entorno de Atos dos Apóstolos, à medida que a gente está refletindo sobre esse livro do Novo Testamento, que traz registros extraordinários, que esses registros do passado possam gerar no nosso coração a vida e o fôlego que a gente precisa hoje. Então perceba, nós estamos olhando para um livro que descreve acontecimentos que aconteceram no passado, e a gente está se aproximando desse livro e desenvolvendo essa série de mensagens com santo zelo, um santo temor e uma postura responsável, dizendo assim: nós não queremos olhar para o texto de qualquer maneira e estabelecer qualquer tipo de expectativa para além daquilo que o próprio texto espera que seja estabelecido. Nós não estamos querendo viver a realidade de Atos dos Apóstolos, nós estamos querendo viver a continuidade dos atos que Deus está realizando através de muitos outros homens e mulheres, nos quais eu espero que você e eu estejamos incluídos, nos enxerguemos. Então eu estou orando por isso, eu estou pedindo: Deus, nos dá uma experiência viva, uma experiência de fôlego para os nossos desafios hoje como igreja, para os seus desafios familiares, que nós possamos ser encharcados de vida e fôlego para hoje. Amém? Para além disso, uma expectativa de médio e longo prazo, para além do hoje, para além das celebrações que vão acontecer. Eu oro para que, a gente possa chegar no final dessa série de mensagens e ter essa conclusão óbvia: somos pessoas diferentes, mudamos, estamos mais revigorados, estamos mais empolgados e entusiasmados com aquilo que Deus fez no passado, com aquilo que Ele está fazendo e com aquilo que Ele ainda fará. Eu espero que a gente possa sair dessa série de mensagens olhando para a Multi, para a nossa igreja local, e dizendo: uau, somos uma igreja mais relevante. E nessa jornada a gente está considerando o que aconteceu logo na sequência da ressurreição. A gente disse que a escolha de Atos dos Apóstolos foi um desvio no nosso cronograma, no nosso planejamento, que fez muito sentido. Porque a gente estava saindo de uma série falando sobre esse movimento de avanço, por fé, por amor, por generosidade. E nada melhor que olhar para o início desse movimento, desse negócio chamado igreja, que eclodiu depois da ressurreição e da ascensão de Jesus. E a gente começou a revisitar a história, analisar o fundamento por trás da igreja primitiva, desse movimento que surgiu. 120 pessoas, mais ou menos, improváveis, talvez amedrontadas, paralisadas, que de repente começaram a se mover de um jeito incrível. Gente que estava desenvolvendo um novo estilo de vida, um estilo de vida que envolvia uma fé vibrante, um amor cativante, uma resiliência que tornou aquela igreja, no primeiro momento, como uma igreja imparável. E a gente está olhando para essa história e revisitando Atos, cada um desses registros, a gente vai olhar para o texto de Atos, e eu espero que no final dessa jornada, teu coração esteja encharcado de expectativa do que Deus pode fazer, não só em você, mas através de você. Agora, eu não sei o quanto você já estudou Atos dos Apóstolos, quantas devocionais você já fez ao entorno desse livro do Novo Testamento, o quanto de informação você tem.
Mas, se você é como eu, às vezes, à medida que a gente está lendo o Atos dos Apóstolos, alguns dos registros que estão ali, a gente se encontra às vezes meio que sem fôlego. Já se sentiu assim? Do tipo, caramba! Parece que a gente se encontra às vezes num lugar de espectador, a gente começa a ficar impressionado com aquilo que a gente está vendo, o movimento da igreja, os registros dos milagres, das curas, e não só esses registros que a gente julga ser sobrenatural ou extraordinários, mas o estilo de vida daquelas pessoas. E a gente fica impressionado e a gente pensa assim, caramba, parece que eu sou só um espectador de tudo isso. Às vezes, olhando para Atos capítulo 3, eu vejo Pedro e João chegando na igreja e de repente alguém pede dinheiro, eles falam, cara, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda no nome de Jesus e pô. E eu leio esses registros, eu vejo a resiliência de um povo que avançava a despeito das perseguições, das pressões, e eu penso, meu Deus, que galera é essa? Que igreja é essa? Que estilo de vida é esse de generosidade? E às vezes eu perco o fôlego, e eu penso, o que disso tudo eu poderia ou eu deveria estar experimentando também? Quem nunca leu Atos e pensou, será que tem algo errado na minha vida, na minha relação com Deus, na minha experiência, na minha jornada de fé? E aí, se você já se encontrou nesse ambiente, nesse lugar, você foi conduzido a uma frustração, talvez, porque a gente compara aquilo que a gente está lendo com aquilo que a gente está vivendo, ou até com as nossas expectativas, daquilo que a gente pode viver, à medida que nós estamos compartilhando a nossa fé, e trilhando esse caminho, seguindo Jesus, e a gente se vê debaixo de uma tentação de nivelar as nossas expectativas por baixo. A gente lê e fica impressionado, e a gente pensa, a melhor saída é nivelar por baixo, porque, veja bem, e aí a gente começa a racionalizar, a gente começa talvez a estabelecer justificativas teológicas para apaziguar a nossa consciência, apaziguar os conflitos internos que vão surgindo, à medida que a gente olha para a igreja naquele período após o derramamento do Espírito Santo. E eu disse para vocês que o nosso desejo é se aproximar de Atos com muita responsabilidade, muito temor, certo? O único movimento de avanço da história que Deus está escrevendo é para frente. O que aconteceu em Atos, naquele período inicial. E algumas dessas coisas que aconteceram em Atos não se repetirão necessariamente. Então a gente está olhando com responsabilidade por texto. E eu preciso abrir esse parênteses com você, porque à medida que eu estou te levando a ponderar que existe mais para nós vivermos, na nossa jornada de fé, na nossa relação com Deus, debaixo da influência do Espírito Santo, nós precisamos entender que existem registros bíblicos que não estabelecem expectativas diretas e práticas para a gente sair reproduzindo ou buscando viver as mesmas coisas. Deixa eu te dar uma explicação, ela é um pouco profunda, talvez é um papo um pouco mais teológico, mais nerd, mas ele vai fazer total sentido dentro daquilo que a gente está desenvolvendo e refletindo. Existem textos na Bíblia que são textos descritivos, vão descrever acontecimentos. Estão acompanhando o raciocínio? Vão descrever acontecimentos. E que não necessariamente vão estabelecer para a gente orientações diretas, expectativas práticas, para a gente acolher. Textos descritivos são textos que eles vão descrever para a gente histórias,
situações, características, sem necessariamente fornecer expectativas diretas. Vou dar um exemplo. A descrição dos acontecimentos no Antigo Testamento que envolvem Davi e Golias. A gente lê essa história, a gente lê esses registros e não necessariamente nós somos convidados para sair reproduzindo o que a gente leu, porque imagina se você lê a história de Davi e Golias e pensar assim: nossa, Golias zombou da fé do povo de Israel, zombou de Deus, então a partir de agora eu vou pegar aquele filisteu lá no meu trabalho e eu vou lascar umas pedras naquele infeliz. Se a gente fizer isso, a gente está sendo completamente irresponsável, porque aquele acontecimento descrito cumpriu o seu propósito. É óbvio que a gente pode tirar princípios, extrair princípios, e aprender com tudo isso que aconteceu, entendendo a grande história da redenção. Mas é verdade que existem outros registros que são prescritivos. Por exemplo, os 10 mandamentos. Você não tem dúvida. Tem coisa que lá está sendo estabelecida de maneira clara para você acolher, para você fazer, para você obedecer, para você reproduzir. Então, eles vão estabelecer expectativas diretas. O Sermão do Monte, por exemplo, no Novo Testamento. A gente vai ler esses registros e a gente vai entender. Existe uma prescrição aqui, existe uma direção, existe uma expectativa agora sobre mim. Se eu coloquei a fé em Jesus, eu preciso acolher isso aqui, reproduzir isso aqui. Faz sentido? E o fato é que Atos dos Apóstolos é um livro que está fundamentando a nossa série e que ele é majoritariamente descritivo. Ele está descrevendo acontecimentos. Os acontecimentos dos primeiros 40, 50 dias, depois da crucificação, da ressurreição. E aí, a gente não pode ignorar que Atos, ele não descreve quaisquer acontecimentos. Apesar dele ser majoritariamente um livro descritivo, os acontecimentos que estão registrados ali não são pontuais. Não estão deslocados daquilo que continuou acontecendo. Está pegando o raciocínio? São acontecimentos dinâmicos, eles funcionam como um ponto de partida para a igreja, para as pessoas que estão colocando a fé em Jesus. E aí, as descrições, parece que elas vão se entrelaçando com prescrições, com expectativas. Vão revelando para a gente esse estilo de vida novo que é possível por meio da fé em Jesus, que torna homens e mulheres improváveis em habitação do Deus Criador. E hoje a gente vai olhar para Atos capítulo 2, que descreve um dos acontecimentos mais extraordinários de Atos, o Pentecostes. Um evento único, mas não um evento pontual. E porque esse não é um evento pontual, eu e você, nós podemos ter expectativas de que Atos pode, de fato, nos chacoalhar para a gente rever a nossa relação com Deus e a forma como nós estamos avançando, vivendo, compartilhando a fé, ou talvez avançando sem fé, para que você entenda quais são as possibilidades debaixo desse novo tempo chamado Nova Aliança. A melhor maneira da gente olhar para Atos, contemplando todos esses acontecimentos registrados ali, seria a gente olhar como se a gente estivesse olhando para a crucificação de Jesus, para a ressurreição de Jesus. Um acontecimento que aconteceu no passado, mas que abriu uma nova realidade, que mudou o curso da história, que continuou a mudar o curso de muitas histórias. Porque Atos vai descrever para a gente um acontecimento que inaugurou um novo tempo, uma nova era, um novo tipo de relacionamento com Deus, debaixo de novas oportunidades, que sem sombra de dúvidas estabelecem novas expectativas para todo aquele que crê.
Faz sentido? A gente não está olhando só para uma sequência de registros e acontecimentos que aconteceram no passado e a gente segue aqui no nosso contexto, a gente coloca a fé em Jesus e a gente pensa, não, esse negócio de Espírito Santo, esse negócio daquilo que a igreja viveu lá atrás, não tem nada a ver com aquilo que a gente está vendo agora, e o meu nível de espiritualidade, o meu padrão é suficiente. Só que Atos vem e chacoalha a gente. E diante disso, eu espero que quando você ficar impressionado, ou você se sentir talvez insuficiente diante daquilo que está sendo descrito em Atos dos Apóstolos, você possa não se distanciar do texto, ignorar o texto e baixar as suas expectativas, você possa abraçar a tua insuficiência e reconhecer os contrastes que estão dentro desses registros e o nosso estilo de vida. Toda vez que você lê Atos e você sentir, nossa, parece que eu estou tão distante dessa realidade, eu quero te dizer, abraça esse sentimento, ignora ele. Abraça o sentimento de insuficiência, porque Atos é um livro que serve justamente para mostrar a nossa insuficiência. E para dizer que a nossa insuficiência nessa nova aliança, nesse novo momento que nós vivemos, depois do derramamento do Espírito Santo, as nossas insuficiências já não têm a palavra final. Não precisam ter a palavra final. O derramamento do Espírito Santo muda tudo. Atos serve para revelar o contraste mesmo e mostrar para a gente, olha, o ser humano sem o Espírito Santo era isso. Mas agora, olha só, essa nova realidade. O ser humano como habitação do Deus Criador. E somente quando a gente aceita esse contraste, as insuficiências que estão dentro de nós, e a gente fala assim, Deus, eu estou aberto, aí é que a coisa fica interessante. Eu queria compartilhar com você uma frase de Jonathan Edwards. Acompanha comigo aqui na projeção. Nossa insuficiência é o quê? É a tela em branco, sobre a qual Deus pinta a sua graça. É quando reconhecemos nossa fraqueza, os nossos pecados, as nossas limitações, que estamos preparados então para o quê? Para receber o poder transformador do Espírito Santo. Quantas vezes eu li Atos do jeito errado e eu pensei, nossa, eu estou tão distante disso, e mudei de página e segui adiante. E eu quero te desafiar a se apaixonar por esses registros, beber deles durante a semana e dizer, Deus, realmente eu estou muito distante dessa realidade, mas eis-me aqui como uma tela em branco, que a minha insuficiência seja um palco para que o Teu Santo Espírito possa me preencher, me encher. É quando reconhecemos nossa fraqueza, que estamos preparados para receber o poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas. E eu fico pensando nesses sentimentos, às vezes, que surgem quando nós estamos lendo Atos dos Apóstolos, e a gente se sente insuficiente, tão limitado, tão aquém daquelas pessoas que viveram naquele tempo. Só que o que a gente não pode desconsiderar é que provavelmente aqueles homens e aquelas mulheres, os 120, os remanescentes, depois da crucificação, depois da ascensão de Jesus, eles lidaram provavelmente com uma sensação intensa de insuficiência. A gente lê tudo o que aconteceu, o desdobramento, e a gente pensa, nossa, eu estou tão aquém, meu Deus do céu. Só que a gente tem que considerar que aquelas pessoas também se sentiam aquém das expectativas, da grande comissão que Jesus tinha confiado a eles, da missão de viver e compartilhar a fé por todo mundo. 120 pessoas que receberam essa incumbência de virar o mundo de cabeça para baixo. Imagina se você tivesse naquele momento dentro desse grupo de 120.
E antes de ir para o capítulo 2, para a gente olhar para Pentecostes, eu queria considerar rapidamente as últimas palavras de Jesus para esse grupo de pessoas, para esse grupo pequeno de pessoas. E para a gente considerar as expectativas e aquilo que Jesus disse que aconteceria e que eles deveriam fazer. Olha comigo Atos capítulo 1, que vai envolver o texto da primeira mensagem dessa série. Se você não estava por aqui, no nosso canal no YouTube essa semana, você pode assistir essa mensagem. Nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, essa promessa que havia sido feita. E esse texto aqui vai trazer um pouco a nossa memória, um pouco do que nós conversamos. Olha só, Atos capítulo 1, começando pelo versículo 3. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele deu muitas provas de que ele estava vivo. Ele lhes apresentou provas claras, muitas provas claras, de que estava vivo, e lhes falou do reino de Deus. Em certa ocasião, enquanto eles estavam ali comendo, deu-lhes a seguinte ordem: lê comigo, não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. E nós investimos todo o nosso tempo na primeira mensagem dessa série para refletir sobre essa promessa. E a gente viu que essa promessa, ela foi dada por Jesus, e ele falou assim: olha, é melhor que eu vá embora. Imagina a cabeça desses homens, dessas mulheres, dizendo: é melhor que eu vá, porque eu vou enviar outro. E a gente viu que esse outro, ele é coigual a Jesus, coigual a Deus, coeterno. É a pessoa do Espírito Santo, não é uma força, não é uma energia, é o próprio Deus. Mas Jesus disse que o Espírito Santo da promessa seria derramado e que tudo mudaria, que Deus não estaria só agindo entre nós, mas em nós. E aí, no versículo 5, Jesus continua dizendo: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu ficaria maluco lá. Em poucos dias, quantos dias? Que horas? Que negócio é esse, Jesus? Você está indo embora e você está dando para a gente um cronograma meio vago. É poucos dias, tipo algumas semanas? É poucos dias, tipo alguns meses? Jesus, versículo 8, e ele diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas por toda parte. Olha a expectativa que Jesus está estabelecendo. Vocês vão sair por aí com poder, e vocês vão testemunhar, vocês vão viver e compartilhar a fé em palavras e também em ações, de maneira coerente. Começando em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Como você acha que essas pessoas se sentiram quando Jesus disse: eu estou indo, vai ser melhor, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, a partir de agora está aqui o bastão, vocês vão me representar, vocês vão continuar o que eu comecei, e vocês vão fazer isso em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus não está mais aqui. A gente teve tempo na primeira mensagem dessa série para refletir sobre a promessa, entender quem é o Espírito Santo. Eles não tiveram essa oportunidade, eles estão lá esperando, eles não sabem muito bem quando vai acontecer, o que vai acontecer. E Jesus já não estava mais lá. Depois da sua ascensão, pós 40 dias da sua crucificação, entra um período de 10 dias de espera. E eles pensam: como é que a gente vai fazer para compartilhar a fé com autenticidade, com poder, começando por Jerusalém, passando por Samaria? Como é que a gente vai fazer isso? Parece grande demais para a gente. Como é que eles devem ter escutado o plano de Jesus? Deve ter sido mais ou menos assim: galera, eu estou indo embora, e a partir de agora o bastão está com vocês. Continuem o que eu comecei. Me representem por palavras e ações. Comecem compartilhando a fé aonde vocês são odiados. Jerusalém, depois da crucificação,
Mó confusão, as pessoas dedurando umas às outras, gente buscando o corpo de Jesus, aquela confusão. Jesus diz: vocês vão começar por aqui, no olho do furacão, onde todo mundo odeia vocês. Aí depois, galera, vocês vão compartilhar a fé onde vocês odeiam todo mundo, lá em Samaria. Então começa onde vocês são odiados e depois vai compartilhar a fé com poder e com autenticidade onde vocês odeiam algumas pessoas. E depois vocês vão mais longe, aí dobra a meta e vai em busca de gente que ainda não odeia vocês. Imagina a cabeça dessas pessoas dizendo: meu Deus, Jesus, será que a gente vai conseguir fazer o que o Senhor está pedindo? Será que a gente vai ser o que o Senhor espera que a gente seja? A missão é grande demais. Ser como Jesus, viver para Jesus, é algo impossível, debaixo das nossas próprias forças e condições. O que estava em jogo, sabe o que era? Era um movimento que precisava chegar até aqui. Vocês estavam em jogo, a minha espiritualidade estava em jogo. Um grupo de 120 pessoas, improvável, recebeu uma incumbência gigantesca. Para considerar os desafios relacionados à locomoção, transporte, viajar até os confins da terra. Não tinha avião, Jesus. Uma viagem de barco, quantos riscos, estradas que talvez apresentavam riscos de assalto, de assassinato, de violência, que ia despender de recursos. Gente, a missão é grande demais. O que Jesus espera que você seja e que você faça é muito grande, para muito além das nossas próprias capacidades. E pensa no que Jesus disse: vocês vão compartilhar a fé, ou seja, vocês vão lá e vão dizer para essas pessoas que elas precisam se arrepender. Vocês vão falar sobre ressurreição. Imagina a cabeça desses 120 pensando: quem é que vai ouvir? Quem é que vai acreditar? Nós vimos, nós tocamos, mas como é que vai ser isso para convencer gente até os confins da terra? E aí, quando a gente cai na real e pensa: nossa, eles devem ter se sentido insuficientes para caramba, faz total sentido a obediência diante do que Jesus tinha pedido para eles fazerem. Não saiam de Jerusalém. Jesus, essa é fácil, a gente vai ficar aqui. Porque como é que a gente sai de qualquer jeito? Como é que a gente faz o que o Senhor está pedindo para a gente, se de fato nós não formos revestidos de poder? E esse período de 10 dias começa. E eles não sabiam quando é que as coisas iriam se desenrolar e a promessa iria ser cumprida. Mas tudo muda com Pentecostes. Quando a gente chega em Atos capítulo 2, a promessa é cumprida. E aquilo que parecia distante, aquilo que parecia improvável, aquilo que parecia impossível, começa a se tornar realidade. E é isso que eu espero que você enxergue à medida que a gente lê Atos capítulo 2 hoje. Não tem jeito, a minha introdução sempre leva 27 minutos, quase meia hora. Vocês estão animados? Eu tive dengue e eu estou animado, vamos comigo. Atos capítulo 2, versículos 1 a 17. Se você quiser abrir sua Bíblia, seu celular, quiser acompanhar na tela, fica à vontade. No dia de Pentecostes, pausa. Tem muita coisa aqui dentro de informação, que talvez, inclusive, divide muitas interpretações, pensamentos, posições doutrinárias, teológicas de muitas igrejas. E a minha promessa para vocês é que a gente vai cortar ao meio do capítulo 2, eu vou explicar uma coisa ou outra aqui dentro daquilo que é importante para a nossa reflexão hoje, mas nós estamos preparando uma sequência de estudos para os grupos pequenos, para que a gente possa se aprofundar sobre o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, beleza? Então, se surgir dúvida, anota. Vai gerar material para a gente no GP. Demorou? No dia de Pentecostes, que nome estranho.
Talvez esteja pensando, deve ter alguma coisa a ver com o movimento pentecostal. Tá, tem. Mas Pentecostes, sabe o que significa? Deixa eu te falar o que significa. 50, é isso. Significa 50. Literalmente 50 dias após a Páscoa judaica. Era um feriadão para a galera em Israel. Era um feriadão tipo Thanksgiving, ação de graça, Thanksgiving. Sentindo americano. Ação de graça era tipo isso. As pessoas se lembravam da Páscoa judaica e elas comemoravam, depois de 50 dias, o recebimento da lei, os 10 mandamentos, o que Deus tinha comunicado a Moisés e ao povo de Israel. Então eles sempre se reuniam em Jerusalém, nesse grande feriadão, gente de toda parte vinha. E nesse dia, depois de 50 dias, não só da Páscoa judaica, mas agora da Páscoa no seu sentido pleno, depois da morte e ressurreição de Jesus, chega o feriadão. E todos estavam reunidos num só lugar. Fala comigo, de repente. De repente, depois de 10 dias de espera, que talvez foram agonizantes, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Lembra que eu disse que Atos descreve acontecimentos que eram únicos e não necessariamente pontuais? Essas manifestações aqui, do tipo o som como de um grande vento, um poderoso vendaval, as chamas que surgiram ali, são parte daquilo que a gente não precisa esperar acontecer de novo, nem buscar. Para aquela ocasião, essas manifestações audíveis e visíveis, debaixo desses símbolos, eram essenciais. Porque para o judeu médio, o símbolo do vento e o símbolo do fogo tinha relação direta com a manifestação do Deus Criador. Lembra Moisés? Quando Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel, ele tem um encontro com ele na sarça. E a sarça pegava o quê? Fogo. E a sarça não se queimava. Teria sido uma boa música hoje, hein? O vento e o fogo como símbolos que chancelaram aquele acontecimento e mostraram para o povo que estava ali reunido, isso aqui não é qualquer coisa. Deus está entre nós. E as línguas como de fogo, essa descrição aqui das outras línguas, não tem nada a ver com a linguagem espiritual que gera tanto debate, ok? Isso aqui é uma manifestação específica e uma capacitação que o Espírito Santo deu para o propósito que ele tinha em Pentecostes e para a inauguração desse novo momento, dessa nova era, ok? Versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas literalmente, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, olha aí a explicação do porquê isso aconteceu. Tinha judeus devotos de todas as nações. Eles iam para Jerusalém nesse grande feriadão, porque o povo de Israel tinha sido disperso. Gente seguiu a vida no cativeiro, depois do exílio, em vários outros lugares, mas eles voltavam para Jerusalém. E quando eles voltaram para Jerusalém, talvez com seus amigos, com seus parentes, com gente que tinha se convertido ao judaísmo, haviam pessoas ali que falavam outros idiomas. E deixa eu te lembrar uma coisa bem óbvia, não tinha FISC naquele tempo. Não tinha Google Tradutor naquele tempo. E a missão que Jesus tinha dado para aqueles 120 era testemunhar, eles precisavam falar. Precisavam se comunicar com pessoas. Quando essas pessoas que falavam outros idiomas ouviram o som das vozes e começaram a entender
que aquele grupo improvável estava falando em idiomas nativos, que eram impossíveis de terem sido assimilados e aprendidos de uma hora para outra. Eles ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam, lê comigo, como isso é possível? Esses homens não têm nem passaporte, nunca saíram daqui. E eles estão falando no nosso próprio idioma, quais são as chances? Estão aqui representantes de gente todo quanto é canto, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, de regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós estamos ouvindo, que negócio é esse? Eles estão falando em nossa própria língua, em nosso próprio idioma, sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Não só sobre os acontecimentos que tinham acontecido naquele período, mas sobre coisas grandiosas. Começou um movimento, e aquelas 120 pessoas estavam compartilhando a fé, e falando sobre as grandezas de Deus, exaltando o nome de Jesus e compartilhando a fé. Versículo 12, admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que isso significa? Outros, porém, zombavam e diziam, estão bêbados. E aí, lembra do Pedro? O mesmo Pedro que tinha negado Jesus, que ficou com medo de uma garotinha, agora, cheio do Espírito Santo, ele dá um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção. Todos vocês, escutem o que eu lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Não tinha fraternidade talvez naquele tempo, então esse argumento vale. Essas pessoas não estão bêbadas. São apenas 9 horas da manhã, pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, nesse período após a ressurreição de Jesus, Deus iria inaugurar um novo tempo, e Ele iria derramar o Espírito dele sobre todo tipo de pessoa. Isso muda tudo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, eram poucos que tinham esse privilégio. Era o rei, era o sacerdote, eram alguns, tinham representações gerais, coletivas, mas isso que está à nossa disposição, depois de Pentecostes, é algo revolucionário para a humanidade. Derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Eu quero compartilhar com vocês o primeiro ponto da nossa reflexão hoje. Depois de tudo que a gente leu, você precisa saber de um negócio. O Espírito Santo é suficiente. O Espírito Santo é a resposta para as nossas insuficiências. Quando a gente continuar olhando para o livro de Atos, e a gente estudar a história da igreja, talvez as histórias dos grandes avivamentos que aconteceram, e o senso de insuficiência vier para assaltar a gente vai dizer, somos insuficientes mesmo, e é por isso que tem espaço para a gente ser cheio da plenitude do Espírito Santo, e a gente se levantar como Pedro se levantou. E aí, aquele que coloca a fé em Jesus se torna a habitação do Espírito Santo. Ele tem o próprio Deus como resposta para as suas insuficiências. Ele se torna porta-voz, então, de Deus. Quando alguém está cheio do Espírito de Deus e é a habitação de Deus, essa pessoa se torna porta-voz de Deus. Olha que tamanho privilégio. Porta-voz de Deus, a despeito das nossas limitações e das nossas insuficiências, porque o Espírito Santo é suficiente e Ele é o nosso capacitador. No caso específico do que está descrito em Pentecostes,
esse movimento de pessoas conseguindo falar outros idiomas e se comunicando com estrangeiros que estavam ali. Isso é simbólico, isso é maravilhoso dentro dessa nova era que foi inaugurada, porque a gente vê as pessoas que eram insuficientes, que eram improváveis para cumprir as expectativas que Jesus tinha dado para eles, sendo então capacitadas. E as pessoas ficaram perplexas, porque não tinha outra explicação, e eu oro para que a gente como igreja, seja esse tipo de pessoa, esse tipo de comunidade, que buga a mentalidade lá fora, e fala assim, não tem outra explicação, o Espírito de Deus está com essas pessoas. E eu quero te encorajar, toda vez que a gente abrir Atos daqui em diante, nós podemos e devemos ter expectativa diante do texto, porque não se trata de qualquer tipo de acontecimento, não é meramente pontual, é um ponto de partida para algo que Deus continuou fazendo e continuará fazendo. Não se contente com menos do que ser habitação de Deus. Deixa eu te contar uma curiosidade. O apóstolo Paulo, ele tem aquele jeitinho interessante de chamar a atenção de algumas igrejas nas cartas que ele escreve. Em alguns momentos, ele tenta enfatizar a importância de alguns assuntos para a igreja, de algumas doutrinas. E em 3 ocasiões ele usa a mesma expressão, ele diz assim, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto, e aí ele descreve o assunto. Um desses assuntos em que essa ocorrência acontece, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. E o apóstolo Paulo vai dizer literalmente assim, irmãos, vocês não podem ser ignorantes em relação à pessoa do Espírito Santo. Vocês não podem ser ignorantes em relação àquilo que aconteceu depois do derramamento do Espírito. Vocês não podem ser ignorantes em relação ao Espírito Santo como capacitador. Da capacitação que está disponível para aqueles que creem. Eu não vou projetar, mas eu quero ler 1 Coríntios 12, 7 a 11. O apóstolo Paulo diz, a cada um daqueles que creem, é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. Qual foi a última vez que você se lembrou ou ponderou isso? De que a cada um mesmo, está disponível uma medida da manifestação do Espírito de Deus para benefício de todos. A o Espírito dá a capacidade, essa expressão vai ser repetida várias vezes por Paulo, o Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios. Precisamos de gente mais sábia na multidão. A outro, o mesmo Espírito, dá uma mensagem de conhecimento especial. A o mesmo Espírito dá grande fé. Precisamos de gente com fé, gente. A outro, o único Espírito concede o dom da cura. Mas não era só em Atos? Não! A ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. Que aqui no grego, a definição da profecia é um discurso que vem da inspiração divina, que envolve a palavra de Deus, que declara as grandezas de Deus de uma maneira que as pessoas consigam assimilar e aplicar nas suas vidas. Reprovação. Palavras de correção e de conforto. Ou para revelar coisas que estão escondidas. Olha a grandeza do que a gente está conversando, gente. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou não, se é da concorrência. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso está à disposição da igreja. E é o mesmo Espírito, o único Espírito que concede o que deseja a cada um. É por isso que Jesus disse, é melhor que eu vá embora.
Porque uma promessa vai ser cumprida, e um novo tempo vai ser inaugurado, e vocês vão ter vida e fôlego para fazer coisas ainda maiores. E a gente precisa viver, não simplesmente como quem sabe o que está escrito em Atos, o que está escrito em 1 e 2 Coríntios. A gente tem que ser um povo que está buscando essa realidade e não está se contentando com uma medida rasa e barata. Olha o que John Stott diz. O Espírito Santo não é uma opção para quem tem fé em Jesus. Tem muita gente que acredita que está em paz com Deus porque colocou a fé em Jesus, mas vive vazio do Espírito Santo. E ele não é uma opção, não é o nosso step, ele é uma necessidade. Sem a sua habitação e poder em nossas vidas, a gente é como um navio sem vento. Quanta igreja minguando, fechando, não tem vento mais. Tem um ótimo ensino doutrinário, tem muita intelectualidade, tem muita excelência, mas está faltando vento. É somente quando nós estamos cheios de Deus que nós podemos nos mover em direção à vontade de Deus. É somente quando estamos cheios do Espírito Santo que podemos experimentar a plenitude da vida cristã, um relacionamento autêntico com Deus e cumprir o propósito para o qual nós somos criados. E aí a gente vai voltar para Atos capítulo 2 e a gente vai ver Pedro, o improvável, o traidor, o medroso, agora cumprindo o seu propósito, porque o Espírito Santo foi derramado, e isso muda tudo para aquele grupo de 120 pessoas e para muitas outras que viriam a crer adiante. E a gente vai olhar para o texto, a gente vai ver Pedro, ele vai se levantar de uma maneira corajosa, e ele vai anunciar as grandezas de Deus, vai explicar o que está acontecendo ali em Pentecostes, e exaltar o nome de Jesus. Eu vou ler sem projetar, Atos capítulo 2, versículos 32, quando chegar no versículo 37, eu vou projetar. Olha só, foi esse Jesus, esse é o sermão de Pedro, o primeiro sermão da igreja. Eu fiquei pensando, cara, eu estava com dengue, que desafio é investir o nosso tempo, se render para ouvir a voz de Deus, preparar um sermão. Eu fico pensando, de repente Pedro se levanta, e olha o sermão que ele prega, Jesus me ajuda a pregar. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, e inaugurou uma nova era, e Ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Existem provas aqui, as pessoas estão falando em idiomas que elas desconheciam, que elas não estavam habilitadas para falar. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que esse Jesus, que vocês crucificaram, Deus fez Ele Senhor de tudo e de todos. Aí a gente chega no versículo 37, olha o resultado desse sermão. As palavras partiram o coração dos que o ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Eu não tenho capacidade de expressar para você como é que essa indagação foi. E eu fico pensando no quão maluco é isso. Gente que nem morava em Jerusalém, que nem estava lá quando Jesus foi crucificado, e que ouviu o sermão de Pedro e foi convencido. Nem questionou, dizendo, não estava aqui não fui eu. Eles ouvem as palavras, e o texto diz que os corações se partem, e eles abraçam a culpa, eles reconhecem os pecados, e eles saem de um ambiente de meros espectadores que estão ouvindo a descrição de acontecimentos, e aí entra uma oportunidade para Pedro trazer uma prescrição. E aí eles perguntam: irmãos, o que devemos fazer agora? Eu vou continuar sem projetar. Pedro responde: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, vocês precisam passar a concordar com a palavra de Deus, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, representando essa nova relação com Deus. Então receberão o presente do Espírito Santo. Olha o mapa simples, é simples. Arrependimento,
um novo tipo de relação com Deus por meio da fé em Jesus, e nós nos tornamos habitação. O Espírito Santo é derramado, ele sela aqueles que creem. E aí vai ficando ainda mais incrível, porque Pedro vai dizer assim, ó, essa promessa é para vocês também que não estavam aqui. É para vocês e não só para vocês, é para as próximas gerações. Eu oro para que a Laura um dia se encontre com esse texto e ela se enxergue aqui, ela fala, Espírito Santo, vem morar em mim. Essa promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para aqueles que estão longe. Isso é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continua a pregar dizendo, mudem de vida, abandonem aquilo que traz separação e que esfria o Espírito de Deus em vocês. Salvem-se dessa geração corrompida. Isso leva a gente para o segundo ponto da nossa mensagem hoje. Diante de tudo que está acontecendo, a gente precisa olhar e dizer assim, realmente, o Espírito Santo é suficiente. Esse é o nosso segundo ponto, é o mesmo. O Espírito Santo é suficiente, porque Ele é aquele que toca e quebranta os corações. O versículo 37, a expressão é, as palavras de Pedro partiram o coração daqueles ouvintes. As palavras de Pedro penetraram no íntimo dos corações. E no original, no grego, a ideia que está sendo construída aqui é de que os corações receberam um toque especial do Espírito Santo. Eles foram feridos. Uma frase que eu amo, Deus, teu Espírito, tua palavra feriu meu coração e eu te amei. É mais ou menos isso que acontece. Não são palavras pregadas de qualquer maneira. O Espírito Santo está agindo e capacitando Pedro para pregar e usando as palavras de Pedro para acertar no íntimo do coração das pessoas. E aí os corações se quebrantam, se rendem, reconhecem, enxergam. E aí faz sentido. O que a gente faz agora, Pedro? É o resultado de quando as nossas palavras se misturam com as palavras de Deus e o Espírito Santo sopra e toca. De dentro para fora. Não tem religiosidade ou rebeldia que possa suportar o doce toque do Espírito no coração. Alguns comentaristas vão enfatizar o quanto esse relato é enfático. As pessoas que estavam ali eram improváveis também, elas não deveriam ter assimilado essa culpa imediatamente, mas foi o que aconteceu. O Espírito Santo estava capacitando os 120 Pedro para iniciar esse movimento, para que uma comunidade de fé vibrante, relevante, corajosa, saísse daquele lugar e fosse cumprir as expectativas que Jesus havia colocado sobre eles. O resultado da pregação de Pedro é extraordinário e é simbólico. É uma descrição que conta para a gente algo que aconteceu, que está entrelaçado com uma expectativa que continua sobre nós, os que creem, e sobre aqueles que crerão. É incrível. E eu queria dizer para você o terceiro ponto da nossa mensagem. O Espírito Santo é suficiente. Ele é aquele que concede vida e faz a igreja crescer. Chega de fórmula barata, chega de emocionalismo, chega de show barato que envergonha a pessoa do Espírito Santo. Gente que sai por aí tentando adivinhar CPF, roda o terno e faz umas paradas ridículas em nome de Deus. Nós precisamos do Espírito para convencer os corações, cativar os corações e levar esses corações a contemplar quem Jesus é e dizer, eis-me aqui para ser a habitação de Deus. Olha comigo o versículo 41. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizadas, e os 120 se transformaram em 3.000. 3.000 da noite para o dia. E aí tem um paralelo que é de bugar a cabeça,
Lembra que eu disse que Pentecostes era um feriadão, as pessoas se reuniam para comemorar o fato de que Deus havia concedido os 10 mandamentos, a lei a Moisés e ao povo de Israel? Quando isso acontece em Êxodo capítulo 32, há uma rebelião, uma rebeldia no meio do povo de Israel. E sabe quantas pessoas morreram naquele dia? 3.000. E em Pentecostes, no dia que o povo estava comemorando a chegada da lei, que ocasionou a morte de 3.000 homens e mulheres, o Espírito Santo é derramado e 3.000 se rendem de uma só vez. O paralelo é extraordinário. Já ouviu aquela frase do apóstolo Paulo? A letra mata e o Espírito vivifica. Tem muita gente que usa esse texto fora de contexto. Sabe, aqui é que o apóstolo Paulo estava se referindo a exatamente esses acontecimentos que nós estamos colocando aqui na nossa reflexão. Tanto é que eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 3, dos versículos 7 a 12. O apóstolo Paulo diz assim: o antigo sistema, com as suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. 3.000 morreram em rebelião. Embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo, acaso não deveríamos ter expectativa de uma glória muito maior na nova aliança a partir de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo? Acaso não deveríamos esperar uma glória maior, que se baseia na obra do Espírito Santo? E o apóstolo Paulo continua, ele diz: se o antigo sistema da lei, que traz condenação, já era glorioso, já era fantástico, já era extraordinário e produziu tantos efeitos, muito mais glorioso é o novo momento que nós vivemos depois de Pentecostes, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Como a gente não vai ter expectativa ao ler Atos, se tudo que está sendo descrito lá tem relação com o que o apóstolo Paulo está aplicando aqui, dizendo: a partir de agora, aumentem as expectativas, porque nós estamos vivendo num tempo ainda mais glorioso. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o momento que nós vivemos debaixo da nova aliança, que permanece para sempre. Está aqui, pode ter expectativa toda vez que a gente clama: Espírito Santo, vem, me enche, me muda, me ensina, me conforta. Algo extraordinário está à nossa disposição. Versículo 12, lê comigo: uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar. Com o quê? Com grande coragem. Está explicado o que os 120 fizeram, o que a igreja primitiva fez naquele tempo, no período de 30 anos, estão registrados ali dentro de Atos dos Apóstolos. E eu queria desafiar você a pensar em duas questões essa noite. A primeira é para aqueles que já colocaram a fé em Jesus. Eu queria dizer para vocês que nós devemos crer que o que está à nossa disposição é muito maior e mais profundo do que as medidas que já foram experimentadas. O Espírito Santo, Ele está fazendo novas coisas, e Ele continuará procurando os corações que têm fome, que têm sede, que reconhecem suas insuficiências, para fazer o impossível, para exaltar o nome de Jesus e para levar a gente que está distante ao trono de Deus, para se transformar também em habitação do próprio Deus. Olha a citação do Tozer: ser cheio do Espírito Santo não é um evento único,
Aqueles que colocaram a fé em Jesus precisam se lembrar disso. Nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos então a habitação de Deus, mas nós precisamos ter a consciência de que o enchimento, o cultivo da relação com o Espírito Santo, tem relação com o estilo de vida. É uma constante rendição, é um constante arrependimento todos os dias. É uma rendição das nossas vontades, dos nossos desejos ao Senhor, permitindo que Ele governe os nossos pensamentos, palavras, ações, a cada momento. A palavra nos instrui a viver de uma maneira consciente, buscando. E quantas vezes, às vezes a gente sai da celebração, sai de encontros como esse, e a gente senta no sofá e a gente tem que pedir licença para o Espírito Santo, para aquilo que a gente vai assistir, consumir. Quantas vezes as músicas que nós consumimos e cantamos em alto e bom som dentro dos nossos carros entristecem o Espírito Santo, e nós pensamos, não, mas é que eu não sou tão religioso assim. Não, sabe o que é? É que na verdade eu fui justificado. E eu queria inspirar você a reavaliar o teu estilo de vida e a dizer assim: Deus, preenche cada lacuna e me ajuda a fazer a manutenção da minha relação contigo. Governar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações a cada momento. O culto, a celebração não termina aqui. Mas para você que talvez chegou aqui e não colocou a fé em Jesus ainda, eu quero dizer, você não tem ideia da glória que você está perdendo. Existe uma vida, um fôlego, um santo propósito que pode ser derramado sobre a sua vida, uma nova identidade que pode revolucionar tudo aquilo que você acha que é incrível, suas percepções do que vale a pena na vida. E assim como Pedro, eu me coloco aqui hoje, eu digo assim: arrependa-se, passe a concordar com a palavra de Deus e abrace uma nova identidade, creia em Jesus e veja o que o Espírito Santo pode fazer em você e através de você. Eu quero te convidar a ficar de pé. E até um tempo de oração antes da gente começar a celebrar e adorar de novo. Eu quero abrir um ambiente de oportunidade, porque foi isso que Pedro e aquilo que o Espírito Santo produziu naquele momento. Se você está aqui e você sabe que você está fugindo de Deus, ou talvez que você, é meramente uma pessoa que herdou a fé dos seus pais, está vivendo uma vida religiosa, se você está reconhecendo a necessidade de se tornar a habitação de Deus, de colocar a fé em Jesus, eu quero te desafiar a fazer um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida para Jesus, acolhendo aquilo que foi pregado, eu quero orar por você. Espírito Santo, traz consciência, traz novo nascimento, regeneração entre nós, traz convicção, fala ao íntimo do coração de quem precisa ouvir, e que esse coração, esses corações se rasguem diante de Ti. Agora, se você está aqui, você está ouvindo o que a gente está refletindo desde a primeira mensagem dessa série, e você está reconhecendo, nossa, eu estou muito aquém de toda essa realidade. Talvez já coloquei a fé em Jesus, mas sabe, eu quero experimentar uma plenitude, eu quero ser cheio, eu quero cultivar uma relação consciente com o Espírito Santo. Eu queria te convidar, se você quer ser cheio, se você quer experimentar algo novo na tua relação com Deus e desfrutar de plenitude de propósito de vida, eu queria te chamar a sair do seu lugar, a vir aqui na frente e a gente adorar Jesus junto e pedir: Espírito Santo, a gente está aqui. Vem
Vem, Espírito Santo, preencher cada lacuna do nosso ser e nos mostrar como continuar celebrando e cultuando e vivendo de segunda a segunda. Se você quer mais, eu estou te chamando, vem e nós vamos adorar junto e dizer: Espírito Santo, nós estamos aqui.